Olá pessoal, bom dia, vamos fazer a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Senhor Jesus, nosso mestre e nosso amigo, muito obrigado por mais essa manhã, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, realizando o nosso encontro, o nosso estudo da Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Abençoa, Senhor, este nosso momento, onde vamos estudar, refletir um pouco mais a respeito do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, que nós possamos conseguir guardar nos nossos corações as lições que vamos aprender. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada lar ligado ao Centro Espírita Meimei, que neste momento está ligado a nós pelo coração e pelo pensamento. Abençoe também a todos os que estão passando por momentos de dificuldade nessa fase que estamos enfrentando. Aos que estão nos hospitais, às famílias dos que estão doentes, que o Senhor coloque em cada coração um pouquinho de confiança, um pouco mais de fé nos dias melhores que virão. Assim, damos por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16º, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 14, desprendimento dos bens terrenos. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, como as aplicardes todas às coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo da cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande que a separa da prodigalidade exagerada, a sórdida avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação
para que o pobre receba sem baixeza. É uma página do Espírito Lacordaire e hoje nós vamos ficar apenas com esse parágrafo. Hoje eu não estou muito bem, meu nariz está um pouco entupido, mas isso não vai ser, né, o que vai impedir a gente de realizar aqui o nosso estudo. Então, nós escolhemos esse trecho do Evangelho que Lacordaire vem falar a respeito dos bens materiais, que muitas vezes, né, quase sempre, eles tiram a gente do nosso caminho de evolução moral e espiritual. A gente fica querendo cada vez mais conquistar, ajuntar e se esquece muitas vezes do próximo, esquece muitas vezes do trabalho do bem. Mas hoje a gente vai fazer uma comparação, um paralelo, né, desses bens materiais com os sentidos, né, que muitas vezes a gente também se apega muito às sensações, aos prazeres, que na verdade são também, né, bens materiais, entre aspas, não palpáveis. E isso também muitas vezes tira a gente do nosso caminho, da nossa trajetória de trabalho. E no livro Os Mensageiros, que nós estamos estudando, né, nessa temporada, tem um exemplo muito claro e muito interessante disso que a gente acabou de falar. Como nosso amigo José Luiz contou na semana passada, André Luiz e Vicente estavam no Centro dos Mensageiros. Eles acabaram de assistir uma palestra do ministro Telésforo e agora eles poderiam passar alguns momentos conversando, claro que conversas edificantes, né? E que inclusive elas valeriam bonus hora. Por quê? Porque eles estavam aprendendo. Então, André Luiz se lembrou de duas senhoras que haviam conversado com Aniceto, pedindo providências para Otávio. E não por curiosidade, mas querendo aprender alguma coisa, André pediu a Vicente que apresentasse ele àquelas duas senhoras. E Vicente, muito prestativo, conduziu André e em poucos instantes ele estava na presença das duas e também do próprio Otávio. E aí André começou a conversar com ele, perguntou, né, qual que era o caso, qual que era o problema que ele tinha enfrentado na última reencarnação. E André falou para ele, falou assim, eu fui um médico que também fali nos meus deveres morais. E aí Otávio falou assim, então, meu amigo, provavelmente você, ao seu favor, teve o fato de não ter conhecido os ensinamentos de Jesus. Mas eu, ai de mim, que conheci, que sabia e falhei. E Otávio falava, né, com tanta naturalidade, mostrando que sabia, que conhecia do que estava falando, que André Luiz pareceu que pensou, né, que ele era um espírito até mais evoluído e perguntou para ele, nossa, Otávio, mas me custa a pensar qual teria sido o seu drama, o seu problema, porque você fala com tanta segurança, com tanta clareza, que parece que não precisaria de outra experiência. Aí Otávio fala para ele que iria contar a sua história. Pois bem, em uma encarnação passada, ele falhou também, contraiu grandes débitos e passou um tempo nas regiões inferiores.
E depois, né, que já estava buscando a reparação, bateu às portas de nosso lar e ele foi atendido, foi acolhido. Então ele se preparou durante 30 anos para voltar numa nova experiência como médium espírita. Então, durante todo esse tempo, além dos instrutores, dos amigos da colônia Nosso Lar, ele teve 6 espíritos que já eram espíritos provavelmente afins, simpáticos a ele de outras encarnações, que muito auxiliaram, trabalharam muito por ele em Nosso Lar. E ele se via em débito com aqueles espíritos, aqueles seis entidades. E então, após esses 30 anos de preparação, cursos, né, para vir e desempenhar a tarefa de médium, ele reencarnou. E ele contou para André Luiz um pouco do seu planejamento reencarnatório. Ele diz que ele viria para trabalhar no trabalho de assistência aos sofredores, né, por meio da mediunidade. Diz também que no seu planejamento não estava incluído o casamento nessa existência. Ele fez questão de mencionar que não porque o casamento iria dificultar o trabalho como médium, claro que não, mas porque o caso dele assim exigia, porque ele tinha alguns desequilíbrios na área sexual, então ele precisava fazer esse reajuste. Então nessa encarnação ele não teria uma companheira. Mesmo solteiro, aos 20 anos, mais ou menos, ele iria receber aqueles 6 espíritos que foram colaboradores, que tanto auxiliaram ele no Nosso Lar. Eles iam aparecer na vida de Otávio como órfãos. E eles iriam garantir o sucesso de Otávio. Por quê? Porque Otávio, para cuidar, né, daquelas 6 crianças órfãs, ele iria precisar se dedicar, trabalhar, e não ia ter tempo para desviar da sua conduta. E também tinha mais um detalhe. O princípio, né, das atividades, acredito que profissionais de Otávio, iriam ser um pouco difíceis. Iria ter muito sacrifício, mas ao passar dos anos, conforme ele fosse demonstrando mais desprendimento, renúncia, Nosso Lar iria enviar recursos cada vez maiores na área material também. Então, ele reencarnou com um corpo perfeito, uma família equilibrada, né? A mãe era espírita desde moça, o pai era materialista, mas era também um homem de bem, e ele teve uma infância boa, uma vida tranquila. Mas quando ele tinha 13 anos, a mãe desencarnou. Acredito que ele não tinha irmãos, né? Não apareceu ali no livro, mas ficou ele e o pai. E quando tinha 15 anos, começou a aparecer as primeiras manifestações da mediunidade, pedindo para ser educada. E naquela dificuldade, o pai encontrou uma nova companheira. Ela era também vinda de um outro casamento, viúva, e tinha 3 crianças. E mesmo ela oferecendo todo carinho a Otávio, né, oferecendo amizade, ele se colocava num plano de falsa superioridade em relação a ela dentro do lar. Então, mesmo ela se esforçando para se aproximar,
Otávio sempre se distanciava dela cada vez mais. Alguns parentes, né, familiares, levaram ele até uma casa espírita séria, onde ele poderia educar aquelas manifestações mediúnicas, né, que estavam começando, mas ele, um pouco arrogante e com muita crítica aos atos, às atitudes do próximo, não acreditava no que os amigos da casa espírita falavam e não acreditava nem mesmo nos espíritos que às vezes se faziam visíveis a ele. E ele atribuía aquilo a alucinações. E certa vez ele procurou um médico, né, para tentar se livrar dessas alucinações, que nada mais eram que manifestações da mediunidade, né, ainda em desequilíbrio. E o médico, certamente mais desequilibrado do que ele, aconselhou ele a se iniciar nas experiências sexuais, justamente a área em que ele trazia grandes dificuldades. E ele tinha, nesse momento, 18 anos e começou a abusar do prazer. Ele até queria, né, conciliar essa vida badalada com os trabalhos do bem, mas ele cada vez mais se distanciava e se aproximava desse lado, né, que ele deveria estar se preservando. E aí, quando ele tinha 20 anos, o pai dele desencarnou. Agora a madrasta, né, que havia trazido 6 crianças do casamento anterior e tinha adquirido mais 3, ela tinha trazido 3 do casamento anterior, e com o pai de Otávio teve mais 3, ou seja, 6 crianças que agora eram órfãs, e ela pediu a ajuda de Otávio para cuidar, direcionar, educar aquelas crianças. E Otávio não quis saber, abandonou, se distanciava cada vez mais, e daí a um ano ela ficou doente, precisou ser internada, e aí que ele abandonou mesmo essas 6 crianças. E quem que eram essas 6 crianças? Eram aqueles 6 espíritos amigos de nosso lar, credores dele, né, a quem ele tanto devia, que sem pensar ele abandonou e continuou cada vez mais se envolvendo na vida de prazeres. Se envolveu com uma moça, aconteceu da moça ficar grávida, e na época ele foi forçado a se casar com ela. Então ele descumpriu, né, mais um dos combinados que ele tinha feito no plano espiritual. E essa moça, ela era um espírito de categoria inferior, e ligada a ela tinha um outro espírito mais inferior ainda, que veio ser o filho de Otávio. E aí ele termina contando que a esposa e o filho atormentaram ele até o fim, e ele desencarnou com por volta de 40 anos. Ou seja, fez tudo o que ele queria, mas não fez o que tinha combinado, não cumpriu a sua tarefa na mediunidade. E aí André Luiz diz que parece que não conseguia mais falar, né? Ficou mais perturbado. E uma daquelas senhoras, que era sua mãe, abraçou, né, e disse para que ele tivesse calma, que com certeza o nosso Mestre Jesus iria conceder mais uma oportunidade, que com certeza não seria com tantas facilidades, né? A gente sabe que quando a gente desperdiça, a gente depois vai ter que voltar numa condição um pouco mais difícil. Então, André Luiz tira, né, ali uma grande lição, um grande ensinamento,
E para nós também fica ali muitos ensinamentos, né? Porque a gente percebe ali que nada acontece por acaso. O pai de Otávio ter se ligado, né, a essa segunda esposa, que já trouxe 3 daqueles espíritos para a convivência de Otávio. Um outro ponto muito interessante é quando ele vai ao médico e o médico aconselha que ele se inicie nas experiências sexuais, né? Uma coisa muito importante quando a gente vai ao médico, né, nós que já conhecemos a respeito da oração, é que a gente faça uma prece pedindo para que o nosso anjo da guarda direcione a gente, né, para que, se a gente for num plantão, por exemplo, que caia no atendimento com um médico que esteja em equilíbrio, né? Se foi um médico que a gente já conhece, a gente pedir que o nosso anjo da guarda esteja junto de nós, para que esse médico também tenha a consciência clara, né, para receber também inspirações a respeito do nosso caso. Se a gente for fazer uma cirurgia, a gente deve também orar, pedir o auxílio, né, do plano espiritual para que aconteça naquele momento que for melhor para nós. Então, esse é um capítulo do livro Os Mensageiros que é muito rico, traz muita reflexão, muitos ensinamentos. E, por enquanto, né, o que a gente preparou para hoje é isso. Semana que vem, nosso amigo José Luiz vai dar continuidade, né, nessa história muito legal, muito interessante do livro Os Mensageiros. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Ótimo domingo, ótima semana.
Todo domingo levanto cedo pra ir na escola de evangelização. Nunca esqueço minha pastinha e o lápis de cor pra pintar minha lição. Professor conta história de peixinho, de florzinha, de estrelinha, céu e mar. Conta que Deus é nosso Pai querido e irmão, bom, e Jesus, o nosso irmão, irmão, e vem nos abençoar.